One Direction, tida por muitos como a maior boy band de todos os tempos, mas não apenas pelos fãs, mas pelos números também. Tendo sido formada em 2010 com seus 5 integrantes, Liam, Louis, Niall, Harry e Zayn, a banda foi um sucesso astronômico, tendo mais de uma turnê mundial muito bem sucedidas, arrastando milhares de fãs pelo mundo inteiro. Indo direto para 2016, onde o que deveria ser apenas uma pausa de 18 meses se tornou uma década, agora em 2026, One Direction faz 10 anos desde que eles pararam as suas atividades. Muita coisa aconteceu nesses 10 anos. Alguns dos integrantes conseguiram chegar no topo do mundo, outros precisaram passar por perdas muito terríveis e um deles também deixou a gente cedo demais. Então hoje a gente vai investigar como estão os 5 integrantes de One Direction 10 anos depois da pausa da banda. Se você não me conhece, meu nome é Yasmin e aqui no meu canal eu falo sobre tudo um pouco. Cultura pop, livros, artes e eu até ensino inglês. Você consegue me achar em qualquer outra rede social com o mesmo nome aqui do YouTube, Yasmin's Journal. Eu dividi esse dossiê em 5 partes, sendo obviamente cada uma das partes sobre um dos meninos de One Direction, e a gente vai começar com aquele que, saindo da banda, quebrou vários corações, o meu incluso, Zayn Malik. Em março de 2015, Zayn saiu da banda, e se você quiser saber mais sobre isso, por que isso aconteceu, aqui no canal a gente já tem um vídeo com um documentário inteiro só sobre o motivo pelo qual a One Direction terminou. Então depois desse vídeo você pode ir assistir esse outro vídeo da gente, onde você vai entender melhor o que fez com que o Zayn saísse da One Direction. Mas uma das grandes questões que fez com que ele saísse é que ele não gostava do tipo de música que ele produzia lá na banda da One Direction. E aí ficou aquela questão, ok, você não gostava de fazer a música que você cantava, e o que é que você quer cantar então? No ano seguinte, Zayn respondeu essa pergunta com o primeiro álbum solo dele, Mind of Mine. Inclusive, o primeiro single dele, Pillow Talk, fez um sucesso assim astronômico, chegando inclusive no primeiro lugar da Billboard, coisa essa que a One Direction nunca tinha conseguido. Então ele conseguiu se provar muito bem como artista solo já no primeiro lançamento dele pós One D. Inclusive, várias notícias da época tratavam essa questão dele com o Pillow Talk como uma rivalidade direta com o One Direction, mostrando como ele conseguiu passar ali os números que a própria One D tinha conseguido, que já eram números muito altos. O que todo mundo esperava do Zayn era que depois desse lançamento ele tivesse ali uma turnê mundial e que ele pudesse realmente se tornar um popstar. Mas por várias questões, inclusive saúde mental ali, resquícios ainda de uma rotina muito exaustiva que ele tinha na One Direction, o Zayn nunca quis sair em turnê, pelo menos não naquele momento. Ele até participou de shows, foi em programas, deu entrevistas, chegou a fazer uma divulgação desse primeiro álbum dele, mas uma turnê que era o que todo mundo imaginava, não aconteceu. Entre 2016 e 2017, ele participou de 2 músicas que hoje em dia cada uma somam mais de 2 bilhões de streams. I Don't Wanna Live Forever com a Taylor Swift e Dusk Till Dawn com a Sia. Em 2018, Zayn lançou seu segundo álbum, Icarus Fall, que foi assim realmente uma surpresa, porque diferente do primeiro álbum dele, que tinha ali pelo menos só uma dezena de músicas, esse segundo álbum tinha 27 músicas, sendo um álbum duplo e realmente assim, bem extenso. O que fez com que quem não era ali muito do fandom, ou quem não estava acompanhando ele de forma muito ativa, acabasse não ouvindo o álbum por conta do tamanho, mas é um álbum muito aclamado pelas críticas, pelos vocais dele. Lembra quando eu falei que no primeiro álbum dele, ele ainda participou de divulgações, fez propagandas e coisas nesse estilo? Nesse segundo álbum, o Zayn acabou não fazendo uma grande divulgação, o que também afetou os números. Apesar de não ter sido tão bem sucedido quanto o primeiro álbum dele, ainda é um álbum com muitas boas críticas. Em 2020, Zayn se torna pai, tendo a sua primeira filha com a modelo Gigi Hadid. A filha dele se chama Kai, e eles levam a criação da filha deles de forma muito anônima, então eles são ali bem privados com a filha deles, apesar dos dois não estarem mais juntos como casal. Em 2021, Zayn lança o seu terceiro álbum, Nobody Is Listening, que foi um álbum bem mais enxuto se comparado com o segundo álbum dele, contendo ali apenas 11 músicas, e ele participou de forma ativa tanto na escrita de todas as músicas como na criação da capa do álbum também, que é uma arte dele. O seu quarto álbum se chama Room Under the Stairs, foi lançado em 2024 e mais uma vez foi um projeto diferente de outros projetos que ele já tinha feito antes. Foi um álbum bem mais curto também e foi completamente focado em músicas acústicas, o que é algo que os críticos sempre elogiaram muito no
Zayn é a capacidade que ele tem de fazer coisas muito diferentes e ele não se prende em apenas um estilo, mostrando que ele tem realmente ali um alcance muito grande como artista. Ainda em 2024, Zayn anuncia sua primeira turnê. Ele apareceu lá no programa do Jimmy Fallon de surpresa, anunciando que ia fazer os primeiros shows a vivos dele. Seria uma turnê mais curtinha ali nos Estados Unidos e no UK, mas infelizmente a turnê que ia iniciar no fim de 2024 acabou sendo adiada mais para o fim do ano, realmente ia começar em outubro, acabou só começando em dezembro, porque quando houve ali a perda do Liam, o Zayn precisou de um tempo a mais para poder se recompor e poder iniciar sua turnê da melhor forma possível. Em 2026, o Zayn fez uma residência de turnês em Las Vegas, fazendo shows de 7 noites, e ele também anunciou seu 5º álbum de estúdio, Connor Call, e ele vai passar aqui pelo Brasil com a turnê dele. Turnê essa que já deu ali algumas polêmicas, porque ele acabou cancelando o início da turnê, ele também fez com que as datas dos Estados Unidos não acontecessem mais. Teve uma doença que ele acabou ficando doente ali, ele não deu muitas explicações sobre o que aconteceu. Muitas pessoas criticaram que a turnê tinha uma setlist bem curta, que eles não esperavam, já que ele tem muitas músicas, como a gente já viu, pela discografia dele, e ele acabou também cancelando e chegando atrasado em alguns eventos relacionados à divulgação da turnê, o que fez com que muitas pessoas também não ficassem muito felizes com esses comportamentos dele. Até esse exato momento, a turnê dele está confirmada e vai passar aqui no Brasil em outubro. O que a gente consegue ver é que nesses 10 anos, o Zayn conseguiu se mostrar como um artista solo e conseguiu mostrar o porquê ele precisava do espaço dele sozinho, sem ser na banda, já que realmente muitas das letras e muitos dos ritmos que ele gosta de cantar não faziam ali muito sentido com o público-alvo da One Direction. Antes da gente ir pro nosso reizinho não problemático, que é o Niall Horan, eu quero pedir a vocês que, se você está gostando desse vídeo, curta e se inscreva no canal. E se aparecer a opção para você, dê um hype também, porque isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. Caso você não saiba, eu sou professora de inglês e a One Direction foi o motivo pelo qual eu escolhi fazer letras em inglês. Aqui no canal você pode se tornar membro e ter acesso a aulas de inglês com cultura pop. A gente já tem aulas, por exemplo, com High School Musical, Crepúsculo e é claro que a gente planeja fazer uma aula também com One Direction. E se você tem vontade de estudar na minha escola de inglês, agora em setembro eu vou iniciar 2 novas turmas, uma de iniciantes e outra de pré-intermediários, e quem entrar antes do início das turmas vai ter condições especiais até o fim do ano. Eu vou deixar aqui no link da descrição o formulário para você poder indicar qual turma faz mais sentido para você, e eu vou entrar em contato com você para poder garantir uma condição exclusiva para você começar a estudar esse ano ainda. Lembrando que se você quiser virar membro do canal, o primeiro mês é gratuito. Basta você iniciar, ver se você gosta dos vídeos. Inclusive tem um vídeo exclusivo só para membros, que eu falo mais sobre o dia que eu conheci o Louis, lá na Escócia, num evento que aconteceu, e também sobre uma fofoca da One Direction que eu descobri nesse dia. Então se você quer saber, pode virar membro, o primeiro mês é gratuito e depois você não é obrigado a continuar se não quiser. Seguindo aqui, vamos agora para o Niall. O Niall sempre foi conhecido por ser alguém muito divertido, de estar ali presente, e ser um cara também muito simpático, e a carreira solo dele só veio para provar isso mais e mais. Em 2016, ele lançou o primeiro single dele, This Town, de forma aleatória. Ele não avisou ninguém, ele simplesmente lançou ali. Olha como foram as notícias da época. Niall Horan lança seu primeiro single solo. Niall Horan, integrante da banda One Direction, surpreendeu os fãs ao lançar um single solo intitulado This Town. O artista se separou da gravadora Syco de Simon Cowell no início desse mês. Eu não queria que ninguém soubesse, queria manter segredo até que fosse divulgado. Meu Deus, ele tá tão novinho nessa foto. Eu lembro quando eu fui procurar essa notícia, eu fiquei, meu Deus, porque hoje em dia ele já tem uma aparência bem robusta, né, bem de homem, mas aqui ele ainda tinha muita cara de menininho. O álbum de estreia do Niall viria no ano seguinte, então em 2017, quando ele lança seu primeiro álbum, Flicker. Inclusive, quando ele lançou esse álbum, ele ficou lá no primeiro lugar da Billboard com o álbum, né? E acabou que ele se igualou ali, a One Direction se igualou aos Beatles, ao fazer com que 3 membros terminassem ali a banda, não estivessem mais na banda, lançassem projetos solos e conseguissem ficar em primeiro lugar. Já que antes do Niall, o Harry e o Zayn também tinham conseguido isso. E aí a One Direction se igualou mais uma vez aos Beatles, coisa que eles fizeram durante a carreira inteira. Para promover esse álbum, o Niall fez alguns shows mais intimistas, passando inclusive por aqui pelo Brasil. Em 2020, Niall lança o seu segundo álbum, Heartbreak Weather, que apesar de não ter ficado em primeiro lugar lá no topo da Billboard, ficou em primeiro lugar no UK, coisa que o seu primeiro álbum não tinha conseguido. Junto com esse álbum, o Niall anunciou uma turnê mundial, que infelizmente não pôde acontecer naquele momento pela pandemia do Covid-19. Mas Niall seria muito bem recompensado pela espera dele, já que em 2023 ele se torna jurado ali do The Voice americano, e junto com isso ele ganha não apenas a primeira temporada, mas a segunda também, que ele tá ali como juiz,
sendo a primeira vez que um técnico consegue ganhar suas 2 primeiras temporadas estreantes. Além disso, ele também lançou o seu terceiro álbum, The Show, em 2023 e anunciou sua turnê mundial para 2024, que vendeu mais de 500 mil de ingressos apenas no lançamento. Não satisfeito, quando ele voltou a ser jurado do The Voice em 2025, ele ganhou mais uma vez, sendo o único técnico a conseguir ganhar suas 3 primeiras temporadas. Essa época que o Niall ficou sendo técnico do The Voice foi muito importante para a popularidade dele, mas para ele também poder ali se desvencilhar mais dessa imagem de boy band, porque como ele estava na TV americana 2 vezes por semana num horário muito nobre, fez com que um público que não conhecia ele ainda conhecesse ele e talvez nem soubesse que ele era da One Direction. E como ele era muito simpático, muito carismático, acabou que ele conquistou ali o público americano, se tornando muito popular entre aquele público. Além de que para o próprio The Voice também foi muito lucrativo ter ele como jurado, porque acabou que um público muito mais jovem começou a não só apenas assistir o programa, mas querer participar para ter a chance de ver o Niall. Agora em 2026, Niall lança o seu 4º álbum, Dinner Party, e ele também anunciou sua turnê mundial. Uma das grandes partes importantes desse álbum é a música de encerramento End of an Era, que o Niall já falou que escreveu para falar sobre os sentimentos dele para a perda do amigo dele, Liam Payne. A música já estava escrita, mas ele acabou modificando a letra quando ele perdeu ali o Liam e transformou em um tributo para o amigo dele. 10 anos depois, a gente poderia dizer que o Niall continua sendo um queridinho e agora ele continua sendo muito popular. Ele ainda é tido como alguém muito simpático e muito engraçado de se conviver. Além de ter conquistado o próprio público solo dele e ter uma base de fãs bem fiel. Vamos agora para o meu personal favorite, Louis Tomlinson. O Louis foi o ex-integrante da 1D que mais demorou ali a lançar a música. Parte disso se dá porque ele ainda achava que a banda ia voltar, você vai ter que assistir o nosso vídeo aqui sobre o fim da One Direction para poder saber mais sobre isso, mas também é porque o Louis acabou enfrentando muitos problemas na vida pessoal dele. Entre ali 2016 e 2019, ele acabou perdendo não apenas a mãe dele para leucemia, mas também a irmã dele. Essas tragédias fizeram com que os álbuns que ele poderiam ter lançado naquela época acabassem sendo atrasados e o primeiro álbum dele chegou a ser lançado apenas em 2020. Algo muito interessante é que, apesar de ter demorado bastante para lançar álbum, o Louis construiu ali um relacionamento com os fãs dele de uma forma muito diferente. A comunidade de fãs do Louis tem uma conexão muito segura com ele. Isso tudo é causado por interações no Twitter e quando ele encontra os fãs da vida real, ele tira fotos, eles fazem piadas, eles conversam de forma mais íntima. Eu posso falar que isso é verdade porque eu estive ali durante todo esse tempo no Twitter, né, tentando ali uma migalha de interação com ele. Como eu já falei em outro momento, eu acabei conhecendo ele aqui, ó, o CD autografado, eu conheci ele no começo desse ano e até essa questão da tiração de sarro acabou acontecendo. Eu pedi a ele para desenhar uma flor, né, porque minha música preferida do álbum foi Sunflower, a flor ficou horrorosa, e eu falei pra ele que a flor tinha ficado muito feia, e ele falou que a culpa era minha, porque eu sabia que ele não era artista de desenho, e tinha pedido pra ele desenhar mesmo assim, então é um relacionamento muito gostoso. Eu acho que são poucos artistas que conseguem ter esse senso de comunidade, assim, uma ligação direta, não apenas dos fãs com os fãs, mas dos fãs com o seu próprio ídolo. Em 2018, o Louis se torna jurado do The X Factor, que tinha sido o programa que tinha revelado a One Direction ali em 2010. E assim como o Niall, ele fez um grande feito, porque ele foi o primeiro ex-participante do X Factor que voltou como técnico e ganhou. Ele acabou dando uma vingada aí, né, porque a One Direction não ganhou na temporada deles, mas ele voltou como técnico e fez com que essa história mudasse. Apesar de só ter lançado o álbum em 2020, ele acabou lançando algumas músicas durante esse tempo de 2016 a 2019, como a música Back to You com a Baby Rachel, que atualmente tem mais de 600 milhões de streams. Até que finalmente em 2020, Louis lança o seu primeiro álbum solo, Walls, que tinha uma inspiração muito grande do indie rock, principalmente da banda Oasis. Assim como o Niall, o Louis também anunciou uma turnê junto ali com aquele álbum, mas acabou que não aconteceu por conta da pandemia do Covid-19. Eu, inclusive, fui no show, eu ia em 2020, só que aí foi cancelado, e aí eu acabei indo só em 2022. Eu procurei muito o ingresso pra mostrar a vocês, mas a única coisa que eu encontrei foi a pulseirinha aqui do show em 2022. Foi meu primeiro show, foi tipo assim, foi uma experiência, muito linda. Eu ainda vou fazer um vídeo contando como tudo aconteceu, porque eu já tava desacreditada, eu achava que não ia mais pro show porque tinha sido cancelado, e acabou que todas as estrelas se alinharam, e eu acabei indo pro show no Rio de Janeiro. Em breve eu vou contar pra vocês como foi que isso aconteceu.
Em 2021, o Louis criou o seu festival, The Away From Home Festival, onde ele dá muita oportunidade a artistas que estão ali iniciando para poder ter um espaço, uma grande vitrine ali no mundo da música. O festival está acontecendo de forma anual, já tendo passado, por exemplo, pela Espanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Em 2022, ele lançou o seu segundo álbum de estúdio, Fate in the Future, que inclusive é um dos queridinhos aí no fandom, a maioria das pessoas tem esse álbum como o seu preferido. Junto com o álbum, ele também lançou uma turnê mundial em 2023, conseguiu alcançar número 1 no Reino Unido, coisa que ele não tinha conseguido com o primeiro álbum dele, e ficou em segundo lugar de vendas nos Estados Unidos de álbuns físicos no lançamento. Em 2023, ele lançou o seu documentário All of Those Voices, onde ele fala sobre os bastidores ali da sua primeira turnê e fala de forma muito pessoal sobre tanto o fim da One Direction como o luto que ele enfrentou na vida pessoal dele, de uma forma muito vulnerável que ele nunca tinha feito antes. Inclusive, para o lançamento desse documentário, o Liam participou, a gente ainda vai falar mais sobre isso, e foi um grande momento no mundinho Directioner ter os dois ali reunidos mais uma vez. Agora, em 2026, o Louis lançou o seu terceiro álbum, How Did I Get Here?, particularmente o meu preferido, não só pelas músicas, mas também porque foi o álbum que me proporcionou conhecer ele. Ele está em turnê mundial e passa pelo Brasil em 2027. 10 anos depois, a gente pode dizer que o Louis passou por tantas coisas e, apesar de ter passado por tudo isso, ele conseguiu converter essas situações de vida pessoal para poder fazer com que a sua carreira transmitisse sinceridade no que ele está passando em cada um dos momentos. Você consegue ver que o Walls é realmente ali um primeiro álbum e tem muitas situações onde você pensa que ele ainda vai crescer muito como artista. Fate in the Future mostra isso. Foi um álbum mais pensado para ser cantado em público, para ser cantado ali ao vivo. E esse terceiro álbum eu acho que ele experimentou bastante também. Acho que é por isso que é meu preferido, porque ele mostrou várias coisas que você não esperava dele como artista, mostrando que o rapaz não se define ali apenas como uma coisa. Vamos agora falar sobre o Liam. Liam iniciou ali a sua jornada solo em 2017, quando ele lançou o seu single Strip That Town. Um verso dessa música em específico chamou muita atenção, porque ele falou: "Eu costumava estar na 1D, agora eu estou livre". Essa música acabou sendo uma das músicas mais tocadas no rádio naquele ano e atualmente soma mais de 1 bilhão de streams. Entre 2016 e 2018, o Liam teve um relacionamento ali com a Cherry, que foi uma mulher que conhecia ele, inclusive, desde a época da One Direction. O relacionamento dos dois chamava muita atenção pela diferença de mais de 10 anos de idade entre o Liam e ela. Os dois acabaram tendo um filho, o Bear, que o Liam já falou diversas vezes que é a maior prioridade da vida dele. Em 2019, Liam lança o seu primeiro álbum solo, o Liam Payne 1. As críticas ao álbum acabaram sendo mistas. Muitos críticos falaram como era interessante que ele tinha tentado fazer coisas bem diferentes do que ele fazia ali o One Direction, mas outros críticos falaram que o álbum em si não parecia um trabalho muito coeso, e sim apenas vários singles que ele tinha lançado durante os anos, e ele só juntou tudo e fez um álbum, e não realmente algo trabalhado da primeira à última faixa. Durante os anos, o Liam sempre foi muito aberto em relação a lidar com problemas tanto com o alcoolismo como com questões de saúde mental. Ele era muito reconhecido por ser ali um membro que ainda interagia bastante com os outros meninos da banda, como por exemplo quando o Harry ganhou o seu primeiro Grammy, e ele fez uma postagem parabenizando o Harry, e ele acabou apagando essa postagem porque a quantidade de comentários ruins foi tão grande que ele acabou cedendo ao hate e deletando. Outro exemplo foi de quando o Louis fez o documentário dele e o Liam foi o único ex-membro da One Direction a ir prestigiar o documentário, e muitas pessoas também falaram que ele estava fazendo aquilo só para chamar atenção e que na verdade ele não se importava com os meninos, apesar de que ele, durante os anos, também era muito reconhecido por sempre ir nos shows dos outros membros da One Direction, sendo que até um pouco antes de ele falecer, ele também tinha ido ali num show do Niall, onde as pessoas mais uma vez criticaram bastante ele, dizendo que ele fazia aquilo só para chamar atenção. É verdade também que o Liam se envolveu em algumas polêmicas quando mais de uma namorada dele já chegou a falar que ele era ali um parceiro muito abusivo, ou de quando ele foi no podcast do Jake Paul e acabou falando algumas coisas da época da 1D, onde não repercutiram muito bem. Após anos afastado dos holofotes musicais, em 2024, Liam lançou Tears Drop, que seria ali a sua volta para a música, e ele também tinha gravado uma participação no show da Netflix Building the Band, onde ele seria ali um jurado num programa onde estaria tentando formar uma nova banda. Infelizmente, em outubro de 2024, Liam faleceu enquanto estava viajando, ele estava lá na Argentina e acabou acontecendo um acidente no hotel que ele estava, onde ele caiu da sacada do hotel e perdeu a sua vida.
É uma pena que Liam tenha deixado a gente sem saber o quanto o mundo inteiro ainda o amava. Algo que as pessoas comentam é que enquanto ele estava com a gente ainda, muitas pessoas comentavam coisas maldosas, ninguém tá querendo dizer que ele era completamente perfeito ou um santo, mas muitas vezes ele estava apenas interagindo com pessoas que foram importantes para a vida dele, como os ex-membros da 1D, assim como ele, e o pessoal dizia que ele estava fazendo aquilo só para chamar atenção, coisas nesse estilo, que era muito, muito terrível. E com a morte dele, a gente teve ali um momento de interação entre os 4 ex-membros da banda, que aconteceu nesse contexto muito terrível, e eu acho que todo mundo que queria uma reunião da banda jamais imaginaria que ia acontecer nesse contexto. O que fica pra mim são todas as memórias muito incríveis que eu tenho da época do One Direction e de poder ter acompanhado como ele foi feliz e como ele pôde ainda realizar o sonho dele de poder ser reconhecido pela música dele, e a lembrança que eu vou ter é sempre dele muito feliz. E, enfim, de tudo que ele representou pra mim, até minha profissão, eu escolhi, querendo ou não, por conta dele. Por último, e obviamente não menos importante, Harry Styles. Meu Deus, por onde começar? O Harry saiu ali de um ex-membro de banda que ninguém sabia se ia vingar, ele já tinha um certo público. Inclusive, no nosso vídeo sobre o fim da One Direction, a gente comenta bastante sobre como ele já ia construindo a identidade dele mesmo dentro da 1D e agora é um dos maiores popstars da atualidade. 2017 foi um dos anos mais importantes para a carreira do Harry. O Harry lançou o seu primeiro single solo, Sign of the Times, que atualmente é uma das músicas mais famosas que existem, não só apenas da carreira dele, mas é uma música pop muito consolidada. Junto com isso, ele lançou o seu primeiro álbum, o self-titled Harry Styles. Nesse ano, ele ainda fez a sua primeira turnê mundial também, que foi uma turnê bem menor se comparada com os estádios que ele enche hoje em dia, onde ele fazia em teatros ou arenas. Em 2017, ele também participou do primeiro filme da carreira dele, Dunkirk, que é um filme ali mais voltado para contexto de guerra, que inclusive chegou a ganhar o Oscar. Em 2018, Harry se torna um dos principais rostos da marca italiana Gucci. E em 2019, quando ele participa ali do Met Gala, ele mostra mais uma vez que as tendências de moda dele não eram presas a gêneros. Com a roupa que ele usou e estando de brincos também, as unhas pintadas, o Harry mostrou que ele não se importava com certos padrões que você espera ali de um homem quando se tratava de moda. 2019 também foi um ano essencial para a carreira musical do Harry, já que foi quando ele lançou o segundo álbum de estúdio dele, Fine Line, o meu preferido, para ser bem sincera com vocês, e foi onde ele lançou Watermelon Sugar, que seria a música que ia trazer o primeiro Grammy do Harry. 2020 foi quando o Harry, assim, furou a bolha completamente com a música dele, Watermelon Sugar, e também deveria ter sido um ano de muitas apresentações com a turnê dele, Love on Tour, que infelizmente precisou ser pausada por conta da pandemia do Covid-19. 2020 foi o ano que o Harry saiu ali na capa da Vogue, usando um vestido, mais uma vez quebrando ali as expectativas que você tem em relação ao que um homem deveria vestir ou não. E eu sei que essa capa divide opiniões, eu adoraria saber a opinião de vocês. Se eu tivesse que falar sobre mim, eu diria que o conceito é bem interessante, mas eu acho que a forma como certas pessoas falam, como se tivesse sido a primeira vez na história do planeta Terra que um homem fez isso aqui, não condiz muito, já que a gente já consegue pensar hoje em dia em vários outros artistas, não só músicos, mas também atores, que conseguem ter essa versatilidade na forma como eles se vestem. Mas sim, eu acho que foi importante. Eu só não acho que é tão quebrador de padrões como várias pessoas gostam de pintar. 2021 foi um ano que o Sr. Styles trabalhou bastante. Foi quando ele apresentou e recebeu o seu primeiro Grammy, foi quando ele lançou a marca pessoal dele, Pleasing, que trabalha tanto na parte de estética como também ali de roupas e cuidados pessoais, quando a turnê dele, Love on Tour, estava acontecendo com praticamente todas as noites estando esgotadas, e quando ele apareceu no filme Marvel Eternos como o personagem Eros. Eu lembro de ter ido no cinema, assistido isso, ficado maluca, porque foi uma junção insana pra mim, que sou Marvel Girl e Harry Styles Girl também. E aí o filme foi cancelado, a continuação, e a gente nunca mais teve ele aparecendo nos filmes da Marvel. 2022 foi um ano assim muito insano também. Harry lançou seu terceiro álbum de estúdio, o Harry's House, e fez com que a música dele, As You Was, fosse assim um estouro absoluto. Foi o single que conseguiu passar mais semanas no topo da Billboard, passando 15 semanas isolada lá em cima,
fez com que o Harry fosse o primeiro artista solo a conseguir esse feito e também fez com que o fato dele estar em turnê com a Love on Tour e ter lançado o álbum tornou aquele álbum explosivo. Todo mundo estava vendo as músicas ao vivo acontecendo ali durante a turnê, o que trazia muito interesse em ouvir as músicas ou para ir pro show ou porque tinha ouvido no show e fez com que o álbum fosse assim, ó, um sucesso absoluto de números. Foi em 2022 também que Harry estrelou 2 filmes, My Dear Policeman, que ele vive um romance ali com outro homem, e Don't Worry Darling, que ele vive um filme de suspense, uma coisa meio sci-fi, com a atriz Florence Pugh. Confesso a vocês que também foi outra junção insana, porque a Florence é a minha atriz preferida. Ter ela e o Harry ali juntos foi realmente loucura. E essa é a minha deixa pra dizer que se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre a carreira de ator do Harry. Eu ia adorar falar mais sobre os filmes que ele atuou, as polêmicas, principalmente esse filme aqui, porque em Don't Worry Darling, quem tava dirigindo o filme era a namorada do Harry na época, né, a Olivia Wilde. E assim, várias das coisas aconteceram. O Harry não deveria ter sido protagonista, ele acabou tomando o lugar de outro ator, é o que dizem. Então assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre a carreira de ator do Harry. Basta dizer aqui embaixo que eu trago pra vocês. Em 2023, Harry ganhou não apenas um, mas 2 Grammys, inclusive o de álbum do ano. Quando ele ganhou esse prêmio, deu muito o que falar o discurso dele, onde ele falou que pessoas como ele não conseguem receber esse tipo de prêmio todos os dias, o que deu muita margem para várias pessoas interpretarem de formas diferentes. Se você quiser saber mais sobre isso, e não apenas sobre isso, mas sobre todo o novo início dessa turnê nova e dessa era nova, aqui no canal a gente tem um vídeo só sobre essa era nova do Harry. Se você quiser, eu vou mostrar pra você desde 2023 até o exato momento, incluindo a turnê dele que está acontecendo neste exato momento, a Together Together. Em 2023, a turnê dele Love on Tour chega ao fim, ele tira ali um tempo de pausa, até que no fim de 2025, ele mostra ali num vídeo novo chamado We Belong Together, que ele estaria prestes a voltar. No início agora de 2026, ele lançou o seu novo single Aperture, que também pegou primeiro lugar na Billboard, e o seu quarto álbum, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Junto com o álbum, Harry também anunciou uma turnê de residência, que seria uma turnê diferente de outros projetos que ele já fez, já que nesse caso ele faria em apenas uma cidade, em vários países diferentes, em alguns países diferentes, vários acho que é muito forte. E ele ficaria na mesma cidade, como por exemplo aqui, ele ficou apenas em São Paulo. Mas, aqui no Brasil, o nosso querido cancelou o dia do show do dia 21, falou que tinha sido ali pela saúde da turnê, então não dá pra saber se ele tava doente. Eu ia pra esse show do dia 21, e aí eu estava em São Paulo quando o show foi cancelado. Fui lá, comprei o ingresso, tá aqui inclusive. Comprei o ingresso pro show do dia 24, precisei estender minha viagem. Foi assim, uma dor de cabeça, mas acabou que deu tudo certo. E quando eu fui comprar esse ingresso, o pessoal lá da Ticketmaster, lá no shopping Ibirapuera, falou que a questão é que não tinha vendido muitos ingressos. O cara da bilheteria falou que tinha vendido tipo uns 15, 20 mil ingressos e que não fazia sentido pra eles, que já fazia um tempo que eles pensavam em cancelar aquele show, mas ninguém nunca vai saber por que eles cancelaram apenas no dia do show. Então assim, muita gente acabou sendo frustrada por conta disso, porque seria o único show que a pessoa ia, ou então muita gente comprou o ingresso do pit, né, que era o ingresso mais caro que tinha, que é aquele pra você ficar no meio do palco, e não conseguiu comprar o mesmo ingresso para o show da sexta-feira. Eu ia de pista, consegui comprar outra pista para sexta, então acabou que a minha maior dor de cabeça foi estender a viagem, obviamente comprar tudo, eu fiquei muito decepcionada. Queria vir embora, meu marido me convenceu a ficar, deu tudo certo, agora eu já estou aqui. Tô aqui com meu pôster, né, tô aqui com meu ingresso, só felicidade. Mas assim, eu acho que foi realmente... foi muito paia ter feito isso, porque muita gente ia ter aquela oportunidade, no Twitter foi tão triste. Ver várias pessoas dizendo que estavam indo embora de São Paulo, não iam conseguir ir pro show, não conseguiam ficar até sexta-feira. Eu acho que é muito, muito terrível você cancelar no dia do show. E ele não falou nada, tá? Eu fui no show de sexta-feira, ele não falou nada, não pediu desculpa, não postou story, não fez nada. Então, apesar do show ter sido muito bom, e eu acho que em partes disso eu perdoei ele, mas eu ainda fico com a mágoa de pensar que se eu só tivesse a oportunidade de ter ido dia 21, tanto faz, sabe? Ninguém ia ter falado nada, não houve uma grande explicação, só foi cancelado e é isso. Lembrando que se você quiser saber mais sobre essa nova era do Harry, a gente já tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Sendo assim, nós chegamos ao fim do nosso vídeo. A grande conclusão é que, mesmo depois de 10 anos, a One Direction ainda é muito relevante. Os membros de One Direction conseguiram sucesso individual
Um deles, inclusive, conseguiu ali um sucesso talvez até maior do que a própria banda, né, que foi o Harry, mas eles, no geral, conseguiram se provar como artistas solo, e para quem amou One Direction, poder acompanhar eles até hoje em dia ainda é muito especial. É óbvio que nunca vai ser... Eu tava até pensando nisso, que hoje em dia eu tenho que pagar de forma separada para ver apenas um de cada vez, e teve alguém que teve muita sorte de pagar apenas uma vez para ver todos os 5 juntos. Mas a gente não fala sobre isso, porque se eu pensar sobre isso eu vou enlouquecer, então vamos seguir em frente. Mais uma vez eu amei fazer esse vídeo, porque se tem One Direction, eu estou feliz de falar sobre. Lembrando que eu adoraria fazer um vídeo só sobre a carreira de ator do Harry, então se você quiser saber mais, é só comentar aqui que eu com certeza faria esse vídeo. Procura aqui no canal, a gente já tem vídeo falando só sobre a amizade do Harry e do Louis, a gente tem vídeo sobre o fim da One Direction, e a gente também tem vídeo falando sobre essa nova era do Harry Styles. Comenta aqui pra mim qual dos meninos você mais acompanha desde que a One Direction acabou, se você realmente ainda acompanha algum deles e se alguma das informações que eu trouxe aqui talvez seja novidade. Muito obrigada por ficar até o final. Lembra de que se você quer estudar comigo, você pode virar membro aqui do canal, primeiro mês é de graça, ou você pode mostrar interesse no formulário aqui embaixo e entrar numa das turmas da minha escola. Muito obrigada, that's everything for today. Bye bye!